Esse fim de semana nós tivemos o segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia e ganhou um ex-guerrilheiro de extrema esquerda que no seu discurso de vitória já falou que vai mandar soltar todos os vagabundos milicianos, todos os guerrilheiros lá. E isso assustou um monte de gente. Ah, será que tá vindo uma onda de esquerda aí pela América Latina? E de quem é a culpa por essa vitória da esquerda e tudo mais? Vamos discutir isso aqui tudo, porque e antes de tudo, isso me lembra de uma frase da Ayn Rand, que eu lembrei porque a Glória Álvares citou isso, eu estava na Conferência Liberal Internacional lá em São Paulo, umas 2, 3 semanas atrás. Glória Álvares lembrou disso. Ela falou, qual é a diferença do comunismo para o socialismo? A diferença do comunismo é que o comunismo domina por força, né? Ele chega lá e ameaça todo mundo, mata tal, e domina o troço. E o socialismo, ele convence as pessoas a ir na urna e se matar, basicamente, né? É a diferença de homicídio e suicídio. Basicamente é isso. E foi o que aconteceu, né? A Colômbia, de certa forma, aí cometeu um suicídio político. Isso significa que a Colômbia está perdida? Não, porque primeira lição, e nenhuma novidade para vocês. Vários de vocês, inclusive, já estão falando. Ah, e o Congresso? A maioria da Câmara dos Deputados e do Senado era a favor do governo antigo, e então tende a muito fortemente ser oposição desse atual. Se você for ver os partidos de direita e centro-direita, a força no Congresso é majoritária. Isso segura esse presidente. Então, assim, pelo quinto ano seguido já que eu devo estar falando isso, de mais 40 ou 50 anos da minha carreira, legislativo importa. A eleição para deputado estadual é a eleição de um futuro deputado federal. A eleição de vários vereadores é a eleição de um futuro deputado federal. E a eleição de deputados federais e senadores é um freio na presidência. Então, se você está preocupado, assustado com o que vai ser o Brasil e tudo mais, o que vale mais a pena, assim, analisando friamente, não é nem ideológico, assim, minuto por minuto, o que influencia mais? Você ficar tentando tretar, tentando defender um cara ruim, para falar que ele é o menos ruim, você fala assim, cara, vamos tentar encontrar algum legislador bom e tentar botar o cara lá a mais. Sei lá, mano, vai que eu cavo dedicadamente aqui, sei lá, 100 votos. Dá pra fazer isso. E eu já vi campanha ser ganhou perdida por 100, 200 votos. Então, assim, só pra gente ter esse primeiro momento, assim. Congresso importa. Então, isso vai segurar esse presidente. Sim, eu acho difícil ele conseguir jogar a Colômbia para virar uma Argentina maluca, um negócio assim. Até porque, em termos de condições tributárias, algumas outras vantagens, a Colômbia tem vantagens em cima da América Latina. E eu digo isso porque a gente estuda isso na SET, né? A SET é uma empresa que eu tenho de consultoria de internacionalização, sobre tributação. Então, se você quiser sair do Brasil e ir para lugares mais livres, ir para lugares onde você não só paga menos impostos, mas você consegue também ter uma vida mais livre no geral, a SET está aqui para te ajudar, né? O link da gente está ali na descrição, pode mandar um e-mail para a gente. E a gente estuda isso, a Colômbia tem várias vantagens, assim. Então ele vai conseguir destruir isso tudo e tornar a Colômbia um dos piores países da América Latina? Cara, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas porque existem esses outros freios. Isto posto, segunda coisa. Ah, mas de quem é a culpa? Porque eu vi muita gente falando, isso é a culpa dos isentão, ou é culpa dos liberais. Cara, eu acho muito maneiro isso. Porque, assim, liberais e libertários devem ser o grupo político mais poderoso do universo e todo mundo combinou de ficar quieto. Só isso explica, porque quando dá problema econômico num país, né, a esquerda assume um país lá e dá um monte de problema econômico, a culpa é dos liberais. E quando a direita perde uma eleição, é culpa dos liberais também. Uau! A gente deve ser um grupo político assim fantasticamente poderoso no mundo para ser culpado por tudo, sabe? Eu vi muita gente falando, porque essa galera aí, a galera que isentona ficou em casa e tudo mais. Cara, isso aí tem o mesmo cheiro, mesmo futum de a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Sabe aquela galera que abre empresa e fala assim, abre um bar novo, assim, uma proposta nova, o cara inventou um monte de coisa assim, aí dá errado e quebra. Aí o cara fala, a cidade não estava preparada para minha ideia, as pessoas não entenderam a minha proposta. Amado, raio de luz da manhã, de quem é o trabalho de explicar? É do cliente? O cliente tem um dever de andar por aí tentando entender todas as empresas e produtos, porque vai que ele quer comprar um. Não, é o teu trabalho
explicar pro cliente por que o teu troço é legal. Então, assim, 16 milhões e porrada de colombianos que poderiam votar ficaram em casa. Então é culpa deles. Como que não é culpa do candidato? Ele precisava de 5% dessa galera, faltou 700 mil votos. Se ele tivesse convencido 5% da galera que ficou em casa a levantar e votar nele, ele ganhava. A culpa é dele. E isso é uma coisa que eu falo para todos os meus candidatos, cara. A gente treina candidatos aqui no Ideias Radicais, a gente tem todo o programa de treinamento tudo mais de como fazer eleições e tal, e que a gente só atende quem defende liberdade, lógico, né? Em que eu sempre falo pra galera, cara, é o seguinte, tem tantos votos aqui que estão fáceis, se você não conseguir essa votação aqui, a culpa é tua. Sabe, ou quando a gente tá filtrando candidatos, a gente vê que, tipo, toda campanha tem problemas e tudo mais, então a gente pergunta, mas isso aqui, o que você aprendeu com isso? Quando o cara vai e joga a culpa em um monte de gente, assim, só ele fala, tá bom, nem deixa pra lá, isso aqui não vai dar certo. É muito a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, cara. Meu Deus do céu. Era só 5% dessa galera ter ido lá. Não foi por quê? Sabe? E o cara tava contra um ex-guerrilheiro de extrema esquerda. Se você não consegue convencer mais gente a ir votar em você contra esse cara, o que você fez, bicho? Sabe? Eu achei que isso fosse óbvio, mas não. Enfim. Outra coisa. Também, se a gente for pôr a culpa nos outros, tem um negócio que eu lembro muito que o Alex Kaiser falou. O Alex Kaiser é um grande defensor de liberdade das nossas ideias lá no Chile. E ele falou, cara, olha, boa parte da culpa da queda do Chile é da direita, né, cristã rica. Você fala, quê? Então, cara, é porque tem essa direita cristã rica e tudo mais, né? Aí os caras têm um monte de dinheiro, aí eles abriram as universidades, as escolas, as editoras, os jornais, as rádios, e contrataram com todo esse dinheiro deles um bando de esquerdinha. E botou todos esses esquerdinha pra ficar lá falando as esquerdagens deles. Aí 20, 30 anos depois, o Chile cai pra esquerda e eles ficaram tipo, oh não, é o meme do Pikachu. Bicho, você esperava o quê? Você esperava o quê? Você tinha amplos recursos pra ajudar a financiar a defesa da liberdade e tu financiou quem disse que você tem que ser executado. Aí ele ganhou e você fica, não. Você tá me zoando. Mas isso é uma coisa que aconteceu no Chile. Eu lembro que quando eu fui pra lá em 2018, eu distintamente notei muito rápido que basicamente ninguém fazia a menor ideia de por que o Chile era um país rico ou desenvolvido, inclusive mais ou menos metade achava que não era. Eu fiquei meio... Isso aqui é uma bomba relógio, cara. Essa casa vai cair, tem um relógio girando aqui, em algum ponto isso aqui cai. Não sei quando que é, mas não tem mais o que fazer. Já era meio óbvio. Porque para você criar um movimento dessas defesas de ideias, para explicar isso para as pessoas, criar essas instituições e organizações, leva anos, leva décadas. O Brasil levou, sei lá o que, 20 anos para fazer isso. Hoje a gente tem um monte de instituições, organizações, etc. Inclusive hoje, daqui a pouco, eu vou palestrar em uma... Estou enviando lá em São Paulo, palestrar no IFL São Paulo. Então, essas coisas são importantes. Essas coisas são absolutamente fundamentais, só que leva muito tempo. Tu não vai parir esses troços em 2, 3 meses. Tu não vai parir isso em 2, 3 dias. Você não pode culpar o cara uma semana antes da eleição que ele não, do nada, lá na casa dele, pensou, putz, socialismo é ruim. Não, alguém tem que ir lá e chegar e explicar pra esse cara, na linguagem que ele entende, com a vivência dele e tudo mais, ao longo de muito tempo, todos esses problemas pra ele mudar de ideia. Porque quando você vai querer mudar o senso comum, bicho, isso demora e leva esforço, leva trabalho, não tem o que fazer. Então você precisa dessas pessoas consistentemente fazendo essa defesa para evitar esse tipo de queda. Então é uma espécie de culpa por ausência. Né? Em Rand também ela falava, né? Sempre que a liberdade perde é pro WO. E cara, é muito verdade isso. É muito verdade isso. Sabe, se não fosse isso agora do Petro, ia ter sido outro cara, ia ter sido outra coisa. A tendência no médio para longo prazo é essa. Você pode ter certas coisas que destoam um pouco, mas a tendência é a repetição dessas ideias. Não à toa isso é a história média da América Latina, cara. Às vezes cai para um autoritário de direita, às vezes cai para um autoritário de direita. Às vezes você tem os regimes autoritários de direita que assumem, mas se você for ver, eles não são muito diferentes. Sabe, se você for ver, o Brasil é basicamente 50 tons de getulismo. E o getulismo também não era tão uma puta novidade assim. O que ele fez foi condensar em federal o autoritarismo que já era colocado em várias regiões, sabe?
Você sempre, se você quiser voltar para Portugal, dá para voltar, dá pra fazer um monte de coisas, mas você entende que não teve, foram pequenas coisas a longo prazo, não foi como se em algum momento assim as pessoas fossem livres no Brasil, todo mundo saca, e de repente todo mundo vira assim, pensando bem, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Não, cara, sabe? Um, eu não me preocupo muito em entender por que média se mantém, eu me preocupo em entender as variações. Acho que isso é uma coisa importante de como pensar. E dá para variar? Dá para mudar? Dá. Eu acho que a gente tem essa culpa talvez por omissão, mas não é de hoje ou de ontem ou desse candidato porque você não foi votar naquele cara. Porque você não tapou o nariz e votou naquele merda, a culpa é tua. Não, cara, se você quiser culpar alguma coisa, é por a gente não ter passado mais tempo ou mais recursos ou mais energia nos últimos anos trabalhando mais pela liberdade. E eu sempre acho que eu poderia estar fazendo mais. Não estou dizendo assim, os outros. Eu também eu falei nisso várias vezes e acontece. Fazer o quê? A gente pode fazer isso mais. Cara, no fim das contas está na nossa mão. No fim das contas, a única possibilidade da América Latina ter algum futuro está na mão de quem defende liberdade hoje, de continuar defendendo isso. Porque assim, ó, isso vai magoar um monte de gente, eu honestamente não me importo. A gente já viu que essa direita não funciona. A gente já viu que a direita vai lá, assume, faz os... caga tudo e remoraliza a esquerda e joga de volta na mão dos caras. A gente já viu que essa é a tendência da América Latina. Tipo, o que mais que você quer tentar a 40ª vez pra ver se... Entendeu? Tem que ser alguém que defende liberdade por completo, não tem jeito. Tem que ser alguém com essa mensagem. E assim, mas Rafael, é difícil. Cara, ó, vou fazer o seguinte. De novo, isso aqui vai magoar um pouco, mas hoje eu tô um pouco de saco cheio com esse negócio também. Eu quero que você encontre uma caixinha na sua casa, ok? Você vai parar o vídeo agora e você vai encontrar uma caixa. É uma caixinha grande, menor, mais ou menos desse tamanho aqui, ok? Aí quando você voltar aqui, eu quero que você escreva suas desculpas no papel, dobra ela, põe dentro dessa caixinha e taque essa caixinha pela janela. Porque existe um negócio nessa América Latina chamado Javier Milei. Você só tem uma desculpa, eu só vou aceitar uma desculpa, assim, honestamente, cara, eu realmente tô de saco cheio a essa altura. Eu só vou aceitar uma desculpa de alguém, ou alguma justificativa, alguma coisa, se o cara for venezuelano. Se você não é um venezuelano, você não tem desculpa depois que o Javier Milei existe. Porque o cara vai na Argentina, na fodendo Argentina, e vai lá e defende libertarianismo, defende ideias de liberdade, fala disso para a população, chama um monte de gente, atrai todo um apoio e agora está liderando pesquisas presidenciais. Se ele consegue lá, nós não temos um fiapo de segundo de desculpa para não conseguir aqui. Fim do argumento. Eu adoro, sabe, adoro quando você tem um caso tão claro assim. Tá na nossa mão. O que a gente pode fazer agora para evitar isso, uma onda de esquerda, não só agora, 22, nas próximas eleições, mas, cara, você tem que pensar que isso é a longo prazo, porque ideia, sociedade é a longo prazo, bicho. Você não vai mudar o mundo semana que vem. A gente tem que pensar que a gente tem que hoje se engajar na defesa, na construção de instituições de liberdade, de organizações, de espalhar ideias, de atrair pessoas com calma. Não dá para cobrar que elas virem ANCAPs amanhã, não adianta ridicularizar e zoar todo mundo que não defende liberdade hoje, porque você vai ter que ser com calma, ok? E com o tempo a gente consegue crescer. Isso a gente está fazendo isso no Brasil há muito tempo. E nós já temos resultado, nós já temos eleitos, nós já temos leis aprovadas e revogadas. Nós temos uma influência clara e definida no Brasil de ideias de liberdade. É só continuar insistindo. É só não fazer duas coisas que eu super entendo que as pessoas fazem. Que é, ficar deprimido em casa achando que não vai dar certo, porque assim, de novo, Javier Milei, e segundo, olha o Brasil que a gente conseguiu fazer até agora, sabe? Dá pra fazer sim. E segundo, é a galera que tenta encontrar um atalho, sabe? A liberdade tá crescendo aqui, aí o cara acha que ele vai dar um pulo do gato e fazer isso via, né? O jeito da gente acelerar o crescimento da liberdade ainda mais é a gente ir lá e trabalhar com alguém que não defende liberdade. Porque prometer um cantinho ou alguma coisa assim, bicho, ó, deixa eu falar uma puta genialidade aqui, quem não defende liberdade não vai defender liberdade, ele vai te usar e jogar fora, oi, sabe? É curioso como isso parece tão óbvio na esquerda, mas quando você vê numa direita mais, a galera cai nisso, sei lá, cara, sabe? É parar de fazer isso, é parar de cair nesses atalhos e parar de ficar deprimido em casa e trabalhar. E a gente já está fazendo isso há muito tempo, é isso que a gente precisa fazer. É isso que não foi feito em todos esses países, por isso que eles continuam caindo, é isso que está sendo feito em alguns e você já consegue ver mudanças, e isso que fica a lição pra gente.
Ah, Rafael, e pra quem onde é que eu vou... Eu não planejava lançar isso tão cedo, mas eu olhei e fiz isso e falei, cara, é a hora. Tá solta a minha lista de pré-candidatos. Né? Tem os candidatos treinados pelo Ideias Radicais, passaram por todo o nosso treinamento de eleições e tudo mais, né? do programa de eleições de Ideias Radicais e tudo mais, tá lá. E também estão lá os meus pessoais. Tá tudo numa lista só lá de candidatos que defendem a liberdade por vários estados do Brasil. Ah, mas não tem alguém no meu estado. Porque infelizmente não teve gente nos anos prévios para construir e preservar, porque às vezes constrói e por um motivo desaparece. Mas não teve gente para construir um movimento todo aí que levasse a ter candidatos. Infelizmente isso acontece. Fazer o quê? E aí eu te pergunto, e o que você vai fazer sobre isso? Eu tô muito coach puto hoje, né? Meu Deus do céu. O que você vai fazer sobre isso, cara? Porque, tá, né? Não teve no teu estado. Então vamos começar a montar isso, vamos começar a deslanchar, organizar isso aí, sabe? Pode ser montar uma organização, um grupo de estudos, alguma coisa assim, sabe? Bora, só não dá pra fazer, tipo, nada e ficar no sofá e esperar que o mundo mude, porque isso não vai acontecer. E assim, você pode falar, mas vai ter que ser eu. Bom, se tem você e não tem outra coisa acontecendo, pode ser você. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Mas poderia ser você. E muitas das pessoas que foram influentes, que criaram grupos que hoje estão em grandes posições, fizeram muita diferença no movimento de liberdade, muitas vezes foram que nem você que falou assim, mas eu, cara, não sei o que eu vou fazer isso. E hoje é um cara que você admira pra caramba e você acha que é uau e não era tudo isso, sabe? A gente vai crescendo ao longo do caminho, faz parte, tudo bem. Então tá a lista minha de pré-candidatos aqui na descrição do vídeo e nos comentários do vídeo também. Essa é a lista 1.0, vai ter mais gente vindo pra frente, vai ter coisas pra expandir e tudo mais, mas eu falei, vamos logar isso. Então tem assim, tem telefone, tem Instagram dos caras, contata eles, veja como é que você pode ajudar, vamos fazer alguma coisa. Porque a alternativa a isso é ficar no sofá esperando que o mundo mude, ou é ir ajudar alguém que não defende liberdade e depois ficar putamente surpreso quando o cara não defender liberdade. É isso que a gente pode fazer. Ou você também pode ligar, né, para 7 e falar, quer saber, dane-se a América Latina, ou dane-se o Brasil, quero sair, eu quero pagar menos impostos em outro lugar. Beleza, manda um e-mail pra gente lá, você não é obrigado. Mas essas são as alternativas que tem na nossa frente. E enquanto a gente não fizer elas, sim, a esquerda vai continuar ganhando. E quando não for eles, vai ser algum bestão de direita que um monte de gente vai achar que agora é e não vai ser. E daí vai entregar tudo de volta pra esquerda. Por esse vídeo é isso.